Amém, irmãos? Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Aleluia por essa manhã. Aleluia que nós podemos nos voltar ao Senhor. Hoje pela manhã, ao me despertar, já veio assim uma ansiedade de eu querer rapidamente me alimentar, entre aspas aí, na verdade é alimentar, sobre os noticiários, sobre o coronavírus. Mas imediatamente o Senhor me redirecionou o meu coração e começou a falar para mim que Deus deve ter a prioridade na minha vida, o meu coração, e eu comecei a meditar nessa palavra que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E se eu quero a Deus, se eu quero tocar Deus, se eu quero conhecer a Deus, eu preciso usar o meu Espírito. A primeira coisa ao me despertar, aí mesmo deitado, ali eu já comecei a invocar o nome do Senhor e proclamar para mim mesmo que Deus é Espírito. E eu disse para mim mesmo, Lick, se você quer conhecer a Deus, tocar a Deus, você precisa exercitar o seu espírito e não a sua mente para tocar a Deus. Primeiramente, você tem que exercitar o seu espírito. E, na verdade, a sua mente, eu falando isso para mim, tem que pegar carona com o seu espírito. A sua mente, ela deve pegar carona com o seu espírito. O seu espírito é que deve liderar as suas intenções primárias logo pela manhã. Então, eu proclamava, Deus é Espírito. Deus é Espírito. E é importante que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, rapidamente, eu me voltei ao Senhor e a minha fome foi aguçada pela palavra do Senhor. E voltando à leitura da Bíblia, na porção dessa manhã, lendo Deuteronômio, Lucas, li Salmos também, e ganhei muito, fui muito alimentado, muito encorajado. Mas eu vou me deter nesse primeiro vídeo, falando o que eu ganhei do livro de Deuteronômio pela essa manhã. Então, capítulo 8, versículo 1 diz assim, cuidareis, olha irmãos, cuidareis. Eu e você temos que nos cuidar. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. O que o Senhor está ordenando hoje para mim e para você? Para nós nos voltarmos a Ele. Para que vivais, olha, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Veja, cuidareis para que vivais. Para que vivais, irmãos. Aleluia, que nessa manhã nós podemos viver, encher-nos de vida, se cuidarmos em invocarmos o Senhor e irmos até a sua palavra. Versículo 2, recordar-te-ás. Então hoje de manhã eu recordei tudo que o Senhor era para mim e me arrependi e me voltei ao Senhor. Versículo 2, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, eu ganhei nessa manhã que o Senhor tem nos levado por esse deserto já há 40 anos, mas veja bem, recordares todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus, quem está nos levando, faz uma diferença muito grande. Esse caminho, nesse deserto, aqui fala que é teu Deus, é o meu Deus que está me levando. Para um fim proveitoso, porque no versículo 16 desse mesmo capítulo diz assim, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Assim que está escrito no versículo 16 desse capítulo de Deuteronômio 8,16. Para te fazer bem o que o Senhor está fazendo para nós, conduzindo nesse caminho, no final é para nos fazer bem. Então, a questão, ponto número 1, humilhar é para nos desensoberbecer. Não é só questão vexatória. Quando fala humilhar, normalmente está falando assim, o Senhor quer deixar uma situação... Não é isso. O Senhor quer nos levar
nos iluminar, para que nós possamos nos conhecer, para ver o que em nós impede de conhecer o Senhor e de deixar o Senhor trabalhar em nós, para que no final, como diz aqui, fazer o bem em nós. Então, o Senhor nos levou nesse caminho e para te provar, para aprovar. O Senhor quer provar, fala assim, para ver o que vai pelo nosso coração, o que vai no nosso coração. Nem nós nos conhecemos. Por isso, nessas situações, é luz para mim e para você, para ver o que vai pelo nosso coração. E ele fala que nessa situação nos deixou ter fome. Nos deixou ter fome. E nessa fome, o Senhor tirou o alimento mundano, o alimento comum, o alimento que muitas vezes nós queremos alimentar nossa alma. Ele fala, nos deixou ter fome e nos deu para que nós pudéssemos discernir o que realmente nos satisfaz e dá vida para nós. Ele falou, para te dar a entender, no versículo 3, que não só, veja, não só de pão viverá o homem. Se eu e você não comemos da palavra de Deus, não comemos da palavra do Senhor, não comemos da palavra profética, nós estamos fadados a morrer, a sucumbir, se já não morremos. Se você não está comendo da palavra, eu falo isso para mim também, se eu não comer da palavra, na verdade eu já estou morto e não sei. Então, ele fala, não só de pão viverá o homem. Então, se você come só pão, ou só come aquilo que alimenta a sua alma das coisas naturais, você já está morto e não sabe. Por isso que fala, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, aí mostra o seguinte, que a condição principal que dá sustentação é a palavra do Senhor. Então, se você não come hoje, você está morto. Moscas chegarão em você. Moscas chegarão. Abutres chegarão em você. Então, eu e você precisamos ter essa clareza, que nós, não só de pão viverá o homem, devemos nos alimentar do Senhor. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que você seja despertado em seu espírito para comer do Senhor e da sua palavra de hoje. Amém? Um abraço, irmão.